Boa noite. Rafa, pode colocar o seu aqui. Bem, vamos orar um pouquinho. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Todo pensamento agora, Pai, todas as emoções agora, Senhor. Esse local seja cheio da Tua presença, Senhor. Se a Tua presença não estiver aqui, Pai, não vale, Pai. Não queremos fazer nada, Pai, sistemático, automático, Senhor. Aos Teus pés, Jesus, é o local onde queremos estar, Pai. Toma cada pensamento, Senhor, cada coração, Pai. Toda ansiedade agora vai embora, todo medo agora vai embora. Esse é um local que adoraremos ao Senhor das nossas vidas, que é o Senhor, Jesus. Muito obrigado. Amém. Pessoal, boa noite. É um desafio para mim estar aqui. Eu queria honrar a vida dos presbíteros de novo, de fazer essa loucura, de me deixar com esse microfone aqui. Mas eu estava orando ao Senhor e eu estava vendo uma série que se chama The Chosen, vocês devem conhecer. E aí tem uma parte que Filipe, que é um dos discípulos de Jesus, ele fala para Natanael, e esses dois homens, eles eram homens muito honrosos na cidade onde eles viviam, homens trabalhadores, não eram qualquer homens. Ele fala, Natanael, cara, a gente achou Jesus. E aí Natanael, você fala, você tá louco? Ele, não, sério, cara, encontramos Jesus. Ah, é? De onde que ele é? E Natanael pergunta para Filipe. Ah, de Nazaré. Pô, não. Pior ainda, de Nazaré. E aí ele pergunta, tem como sair alguma coisa boa de Nazaré? Eu acho que a gente possa estar com essa pergunta na nossa mente, no nosso coração. Será que tem alguma coisa boa para sair de mim? Será que da minha vida está saindo alguma coisa boa? Isso está em Mateus. Na verdade, isso está em João 1, capítulo 1, versículo 46. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheceres? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E eu quero me ater a uma palavra que Filipe disse para Natanael, vem e vê. Eu estava conversando com meu pai essa semana, se a gente levasse um cristão para a nossa casa essa semana, ou semana passada, ou semana retrasada, o que ele veria? Ele veria Jesus? Ele veria salvação, amor, redenção? Ou ele veria uma vida que ele vê normalmente todos os dias da vida dele? O que ele veria? Você chama, semana passada, imagina, semana passada aconteceu muita coisa e uma pessoa que não é cristã passou o tempo com você. Vem e vê, seria uma boa para essa pessoa? Sabe, está na hora da gente querer parar de explicar a Deus, parar de explicar quem Jesus é e falar para as pessoas, vem e vê, olha o que Ele está fazendo, olha o que Ele está fazendo na minha vida. Será que a gente está passando esse amor para as pessoas? Vem cá e vê, eu estava perdido, eu era aquela 100, aquele número 100 lá que Jesus deixou, Ele foi lá e buscou.
Em Mateus 11, isso mexe comigo, cara. Em Mateus 11, no versículo 2 ao 5, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que crê e não achar em mim motivo de tropeço. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu tenho tempo com Jesus e eu falo: Senhor, não é possível que eu possa ter uma vida normal. Não é possível que eu saia de casa toda semana e eu tenha uma vida normal. Eu não sei vocês, mas eu cansei de ter uma vida normal. Eu cansei de achar que tudo é normal. É normal, é normal. O que é normal pra gente é a presença de Deus. Será que as pessoas olham para você? Você é o cristão? Você é aquele que ama Jesus? Ou eu devo esperar outro que venha falar e venha mostrar quem Jesus é para mim? Será que eu e você temos sendo essa pessoa? Devemos esperar outro ou eu posso me achegar a Jesus através da sua vida? Será que tem um pouquinho de esperança onde você está? Porque eu estou vendo no mundo, a gente vê. Tem um filme, Paulo, né? Que tem uma parte que ele fala. Ele está falando com Pilatos. E ele fala: não precisa ser muito inteligente para ver que no mundo falta algo. E o que é esse algo? Eu e você, o amor de Deus nessa terra. O que Jesus disse? Os meus discípulos serão conhecidos pelo amor. Pelo amor que vocês têm. E a gente está num tema de abril que é de corpo. E é impossível que eu e você, a gente viva em corpo se nós não amarmos uns aos outros. É impossível. É como se fosse 1 mais 1, 0. É impossível. Não tem ligação. E Deus tocava no meu coração em relação a isso. E sabe o que tem parado a gente de não viver essas passagens aqui? O egoísmo. Nós estamos sendo mais egoístas do que nós imaginamos. A gente quer tudo pra gente, a gente quer reter, a gente quer receber. Mas na hora de dar é difícil abrir a mão. E eu me coloco nisso. Na hora de abrir a mão, não, mas aquela pessoa pode ter mais que eu, não. Mas eu quero receber bênção também, eu também. Que dia miserável, que dia egoísta. Porque o que eu busquei se eu não amei a Deus acima de todas as coisas e amei o meu próximo? O que eu fiz? Se alguém me falar alguma coisa melhor do que isso, aí beleza, eu posso começar a mudar de ideia. Mas até agora não tem. Porque Jesus disse: eu deixo 2 mandamentos. Jesus disse: eu deixo 2. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, toda a alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. E ame ao próximo como eu vos amei. E o egoísmo, ele é o fruto do medo. O egoísmo é um fruto do medo. Estamos vivendo em uma época onde o medo é normal. O medo é normal, afinal de contas você vê notícia e realmente as notícias são ruins. E a gente acaba virando: não, eu tenho que me proteger. Eu não posso abençoar alguém, eu tenho que me proteger. Não, eu tenho que reter minha bênção. Não, Deus está falando comigo. E tem uma frase que beira o ápice de ser satânica, que a gente acha que é bíblica. A salvação é individual. Vocês percebem o amor de Deus quando a gente fala: não, a salvação é individual. A salvação é individual até o momento que alguém chegou até a gente e buscou a nossa vida para Cristo. Mas a partir de agora ela é individual. Da onde? Será que Deus deu essa ideia? Não, filho, salvação é individual. Você não precisa amar o próximo. Você não precisa sair da sua zona de conforto. Beira
não é que você vai ser salvo pela outra pessoa. Mas se você falar que salvação individual, então por que você está falando isso? E você para e pensa, não, peraí, aquela pessoa precisa do que Deus está me dando. Calma aí, arreda de Satanás, nós somos um corpo de Cristo. E um luta pelo outro. Eu estava ali tocando bateria, eu falei, Senhor, a sua igreja está perecendo, cara. Nós estamos perecendo, a gente precisa do seu fogo. Nós não íamos tocar a primeira música, Fogo de Deus. Não íamos. Deus tocou no coração do Lucas, ele tocou. Nós precisamos de fogo. Fogo. Se a gente vive uma vida só pautada na palavra, é bênção, mas não tem transformação. Nós precisamos do fogo que contém aqui. O fogo do amor de Deus. Vem e vê. Esse é o corpo, o elo entre eu e você, que é o amor, é uma corrente de fogo, que o inimigo não pode tocar. O elo entre uma pessoa, e nós vamos falar isso aqui daqui a pouco, o elo entre uma pessoa perfeita, é o amor, perfeito, o elo perfeito está em Colossenses, o vínculo perfeito é o amor. O amor une, ele fortifica e ele constrói. Sabe o que o medo faz? Ele engana, ele destrói, ele rompe, enfraquece, até que a gente está tentando buscar uma palavra, uma promessa. Afinal de contas, a gente precisa de uma água, porque está muito deserto. Só que quando a gente volta para o amor, que constrói todas as coisas, o amor edifica, exorta e consola. A gente não fica atrás de promessas somente, a gente fica atrás de um rei que transformou a nossa vida. A gente se rende aos pés do nosso rei que transformou a nossa vida. Porque eu não sei você, mas eu creio que Deus ressuscitou no terceiro dia e Ele vive dentro de mim. Olha que loucura. Olha que loucura. Eu e você. O que a gente fez de bom? O que eu e você fizemos de bom para recebermos Jesus? Nos arrependemos. Nos arrependemos. Em 1 Coríntios 13, 5 diz: o amor não procura os seus interesses. Depois você chega em casa e fala: Espírito Santo, eu estou procurando os meus interesses. Eu acho que não vai ser muito bom, porque provavelmente a resposta é sim, porque eu fiz isso. E só Ele mostrando a verdade para a gente se arrepender. Só Ele mostrando a verdade para a gente se arrepender. Porque eu cansei de procurar os meus interesses. Não existe vida com egoísmo. Não existe. Porque nós recebemos, muitas vezes a gente recebe, olha só que bênção, a presença de Deus aqui. O que a gente vai fazer durante a semana? Ser egoísta. A gente não pensa que alguém pode receber o amor de Deus através da nossa vida. Nem sequer passa na nossa mente que alguém pode receber a salvação um dia. Na sexta-feira chegou um iFood lá em casa, sexta ou sábado, não lembro. E aí eu pedi uma palavra para o rapaz enquanto eu estava indo para a porta. E aí eu dei uma palavra para ele. Ele falou: cara, ninguém nunca fez isso comigo. Nenhum cliente. Ele parou, ele ficou olhando e falou: ninguém fez isso comigo. Às vezes, você pode ser a palavra de Deus viva aqui na terra que alguém está precisando. E a gente não toma conta disso. Muitas vezes a gente não se dá conta disso. E eu creio que Deus está levando a gente a um local de perdoar as pessoas que a gente ainda não perdoa. E Deus tocou isso no meu coração. Está na hora de liberar o passado. Está na hora de perdoar as ofensas. Porque se perdoais as ofensas, o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se a gente não perdoar, irmãos, você pode bater a cabeça no teto, que Deus não vai perdoar. Mateus 6, 14 e 15. Se a gente não perdoar, irmãos, se nós não perdoarmos uns aos outros, a gente está em débito com Deus.
E eu estava orando, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? Então, o que o Senhor quer para hoje? O que o Senhor quer fazer hoje? Porque a gente está aprendendo, nós vivemos aprendendo. E veio uma frase na minha mente, eu não sei quem vai se identificar com isso, mas ele falou, eu quero reunir famílias que estavam quebradas. Eu quero reunir famílias que estavam quebradas. Famílias que o elo já não, o dia a dia, já não era mais o dia do amor. Era um bom dia, boa tarde, boa noite, às vezes almoçava junto, às vezes jantava junto. Em Efésios 4, versículo 2 a 6 diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma fé e um batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E eu perguntava ao Senhor, a gente até falou isso numa reunião, o vínculo da paz. Mas eu falei, Senhor, por que não é o vínculo do amor? Porque afinal de contas, o amor lança fora todo medo, e o amor é o elo perfeito. E ele falou, filho, para que duas nações cessem a guerra, precisa ter um acordo de paz. E está na hora, eu e você fazemos um acordo de paz entre os nossos irmãos, entre a nossa família. Nós muitas vezes não estamos vivendo em paz, a harmonia do Espírito entre nós mesmos. Entre nós mesmos. E às vezes a gente gosta de falar, né? A Igreja Católica ela se separou, sei lá, 5, 4 vezes. E a Igreja Cristã, sei lá quantas. Falta paz, o vínculo da paz. Ah não, mas eu estou certo, eu tenho razão, está escrito na Bíblia. Tá? Se depender de vós, tende de paz uns com os outros. Às vezes a gente tem que parar de querer falar e ter razão. Realmente, a máxima é verdade, é melhor ter paz do que ter razão. Porque se você quer ter razão, você pode destruir, beleza, e aí? Mas se ter paz, você pode levar a pessoa ao arrependimento e você se levar ao arrependimento e construir. Isso aqui destrói, isso aqui constrói. Você apontar, destrói, mas você dá a mão, constrói. Esse é o corpo. Muitas vezes a gente está apontando, a gente quer uma performance, a gente quer performar bem, para quê? Jesus sonda os corações, o Espírito Santo sonda os corações, o próprio Deus, Criador. A gente lê lá, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso gera uma atmosfera de autoridade de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, e Ele tinha um plano, ali Ele tinha um plano. Pode ter certeza que a gente tem que se submeter a esse plano, porque se a gente não se submete a esse plano, a gente vai se corroer todos os dias, e vai ficar cada vez mais longe, até que uma promessa, uma profecia, acaba sendo tudo que a gente precisa, ao invés de sentar e falar, eu preciso do Senhor Jesus, me ensina a sua palavra, me ensina. Porque a gente viveu para nós mesmos, nós vivemos para nós mesmos, para o nosso egoísmo. E Deus fala, filho, eu estou querendo que você abençoe tal pessoa. Aí você está lá assistindo a sessão da tarde, tomando seu suquinho, seu cafezinho. Ah não, Senhor, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Salvação individual, ah Senhor, abençoa fulano. Sabe, um dos meus sonhos, assim, de verdade, um dos meus sonhos é ver um morto ressuscitar. De verdade. Ainda mais se esse morto estiver no inferno. Ainda mais. Se estiver no céu, aí o Senhor fala, filho, fica tranquilo. Mas se estiver no inferno, meu sonho é tirar de lá. Será que esse sonho, que eu sei que não é meu, eu não nasci com esse sonho nasce no coração de Deus? Será que nós estamos tendo sonhos que nascem no coração de Deus ou nossos, ambiciosos,
construir tal coisa, comprar tal roupa. Eu vou falar uma coisa que comigo é um desafio. O que a gente faz, o que você faz, o que você fecha, o que você fala, não define quem você é. Ainda que seja ótimo. Ainda que seja ótimo. As suas obras não te definem. O que a gente faz aqui não define a gente. Tocar, cantar, isso não define a gente. Desculpa, isso não define. A gente diminuiria a obra de Cristo na cruz. A gente faz isso porque Jesus nos ama. E a gente precisa se render a Ele. Não existe religiosidade, performance. Porque o momento que eu e você queremos performar bem, a gente está diminuindo o amor de Deus e querendo entrar no local de merecimento. Eu mereço. E sabe o que Deus falou para mim? Às vezes, essa ovelha que se perde, essa centésima, não é porque ela se perdeu, eu vou não, é porque ela começa a achar que ela é justa. Ela começa a achar que ela é boa o suficiente. E ela começa a se isolar. Não, aqui eu estou bom. Eu estou lendo 3 capítulos da Bíblia aqui. Não, aqui eu estou orando 5 vezes ao dia. Não, aqui eu estou conseguindo. E ela começa a se perder. E aí Jesus resgata e fala: filho, você estava morto e eu te ressurgi. O momento, está na hora da gente voltar. Em Apocalipse diz: volta para o primeiro amor. Volta. Não é vergonha voltar, é destruição não voltar. Não é vergonha eu e você voltarmos ao primeiro amor, não é. Se nós não voltarmos, é destruição. E Deus me deu uma visão, era um prédio que ele colocou, subiram 3 andares, e estava ótimo o prédio, sólido. E aí, em um instante, esse prédio começou a ir para o lado. Eu falei: Senhor, por que está indo para o lado? Ele falou: porque eu parei de construir e as pessoas começaram a construir com as próprias mãos. Porque viram, às vezes a gente recebe algo de Deus, o passo inicial. E aí a gente começa a querer fazer do nosso jeito. E aí começa a ficar torto, começa a ficar torto, começa a ficar torto até que rui. E a queda é grande. Do início até o fim, o Senhor é Deus das nossas vidas. Ponto final. Ponto final. Não existe uma opção: cara, eu sou bom o suficiente para fazer aqui. Naquele filme de Paulo, né? Ele fala: eu fui para a direita, Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda, Cristo me empurrou para a direita. Que a graça seja convosco. Em Salmos 46, 10, eu sinto dizer isso para todos nós: aquietai-vos, aquietai-vos, abaixa a guarda, sabe, abaixa a poeira e saiba que eu sou Deus. Porque o nosso grande desafio não é fazer boas obras, o nosso grande desafio não é pregar o Evangelho, o nosso grande desafio é crer no Evangelho, que Ele é suficiente, e que eu e você somos um corpo com o elo do amor, que não há egoísmo. Será que se a gente trouxer alguém, um grupo de pessoas que não é cristão, a gente fala: vem cá, vem ver o que está acontecendo aqui, o que eles vão ver? Pessoas que amam, ou pessoas que apontam? Performance ou amor? Humildade, mansidão. Ele fala mansidão e humildade, o vínculo da paz, que é Jesus Cristo. Em Isaías diz: Ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Alguém sabe qual foi a primeira palavra que Jesus disse quando Ele voltou para a terra, depois que Ele foi lá no inferno pregar? Paz seja convosco. Ele poderia falar tanta coisa: eu voltei, eu venci. Ele já tinha falado isso. Paz. Está na hora da gente viver a paz de Jesus. Porque é nessa paz que vencemos as nossas guerras. Quando a gente está com a mão, é difícil Deus colocar a mão. Mas quando a gente deita, Deus coloca a presença dEle. E o propósito dEle. Deus não quer que eu e você
todos os dias vivamos sob opressão e sem propósito. Tem um vídeo, um pregador chamado Douglas Gonçalves, ele fala, cara, não existem pessoas desanimadas, existem pessoas que não sabem o seu propósito. O que ele quer dizer com isso? Se sabe o seu propósito, você tem noção do seu propósito, você fala, cara, beleza, eu estou desanimado, mas isso aqui não faz parte de mim. Eu sei o meu propósito no trabalho, eu sei o meu propósito na faculdade, eu sei o meu propósito na minha família, na minha vida, nas ruas. Qual foi a última vez que você falou, Senhor Jesus, se eu te olhar nos olhos, isso muda tudo em mim. Isso pode mudar tudo. Qual foi a última vez que eu e você, a gente se ajoelhou e falou, Senhor Jesus, tá ruim, tá difícil, mas se eu te olhar nos olhos, muda tudo. Porque a minha confiança, né, Lucas? A minha confiança. A nossa esperança está em Jesus, mas às vezes parece que está no trabalho, às vezes parece que está no marido, às vezes parece que está na esposa, às vezes parece que está na família, às vezes parece, não, agora é essa semana, beleza, última semana de abril, é isso então, promessa está chegando. A gente parece criança que está querendo achar, na verdade Jesus está pronto para derramar um balde de água. Filho, volta, estou aqui. A esperança não é uma nova semana, a esperança é Cristo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias. Está na hora da gente trazer memória o que traz esperança. Traz a memória. Sabe o que acontece quando a gente não traz memória o que traz esperança? A gente perece. Tem um Salmos que diz que o povo não se lembrou das obras de Deus e pereceu no caminho. Está na hora da gente se lembrar o que Deus fez. A gente não vai ficar no passado, a gente vai se arrepender e vai continuar. Mas eu falo quase todos os dias, eu falo, Senhor, se possível, traz à memória o que me traz esperança. O que me pode trazer esperança. Se possível, Senhor. Eu estou precisando, Pai. Está na hora, de eu e você. Porque a gente não é bom sozinho, cara. Nós não somos bons o suficiente. Sozinhos. Não somos. Nós somos templos do Espírito Santo, mas nós somos a igreja. Eu e você. Ninguém é melhor que ninguém. Esquece esse negócio de nível. Esquece. O bambambam aqui do negócio é Jesus. Somos filhos e filhas dele que depende miseravelmente do amor dele. É uma vida tão mais leve, cara. E eu vejo Paulo falando em Romanos, eu queria ir me recriar convosco, eu estava orando e eu quero ir passar tempo com vocês. Tira a religiosidade, cara. Tira o peso disso. Tira, cara. Não tem peso. O que traz peso é o pecado. Isso traz peso. A graça de Deus não traz peso, traz responsabilidade, mas não peso. E Deus falava para mim, né, filho? É a minha noiva. Nós somos a noiva dele. Jesus se alegraria de estar lá no altar e nos ver chegando no altar com ele? É isso que ele está esperando, nós como estamos agora? Se você sonda e se analisa e fala, então glória a Deus, glória Senhor. Mas se ainda não é, fala, Senhor, me ajuda. Eu quero percorrer o caminho ao teu altar contigo da forma que você deseja. Esse é o corpo que cresce, o crescimento perfeito, que o cabeça é Cristo. Cristo,
O cabeça não é um presbítero, não é um líder de louvor, não é uma ideia, não é um conceito, não é uma religião, não é o cristianismo. O cabeça não é o cristianismo, o cabeça é Cristo. A gente tem que parar de viver uma religião. O cristianismo vem de Cristo, cristocêntrica, onde Cristo é o cabeça, e não o cristianismo, a religião. Não é uma religião que te salvou, que me salvou. Quando você viu lá, você teve uma experiência que Deus venceu o mundo. Você pensou, é essa religião. Não, você pensou, é esse Deus. É esse Deus a quem eu sirvo. Deus que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Porque eles sabiam que não há outro Deus. E eles não se renderam às coisas desse mundo. Mas eu e você, parece que muitas vezes a gente se rende. Parece. O que a gente está fazendo no nosso dia a dia? Não, a autoridade a gente tem que respeitar. Até que ponto nós colocamos isso e nos rendemos a isso e não ao próprio Jesus? Está na hora de eu e você vivemos uma fé ousada, que não se baseia em visões, que não se baseia em sentimentos, emoções, que vão e vêm, mas na palavra. A Bíblia fala que os homens em Atos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar a palavra do Senhor. Eles não começaram a sentir e falar, que sensação boa. Não, eles começaram a pregar a palavra do Senhor. Às vezes a gente acha que a palavra não é suficiente. Como? Eu vejo um Deus de amor que venceu a morte e entregou o próprio Filho Jesus. Um dia eu estava falando, Senhor, eu estou prestes a fazer alguma loucura. Ele falou, filho, eu já fiz. Eu falei, qual? Ele falou, eu entreguei o meu filho. Eu parei. Na hora eu falei, Senhor, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas é o poder para nós que estamos sendo salvos. A fé tem que ser louca, porque se não vier de obras, ela é morta. A fé sem obras é morta. Eu falei, Senhor, o Senhor está me enchendo de fé, eu estou prestes a fazer alguma loucura. Será que a gente está vivendo com esse fogo? Eu falei, Senhor, eu faço, me chama que eu vou. Não, eu tenho que ir para o trabalho, afinal de contas, tenho que pagar as contas. Deus não vai fazer nada que te destrua. Ele faria tudo de novo por você. Tudo de novo. Está na hora da gente viver uma fé louca. Você é louco? Sou. Porque é loucura viver sem Deus. É loucura a gente achar que viver sem Jesus é normal, é tranquilo. Afinal de contas, a pandemia está aí. Poxa vida, maior que Deus. Que loucura. Eu cansei de viver uma vida onde o medo e a mentira é normal. O medo é normal. Eu não quero. Eu falei, Senhor Jesus, você venceu a morte. E eu não sinto, mas eu creio. Eu não sinto, mas eu creio em você, Jesus. Até que você venha, eu vou crer. Ainda que meu coração esteja corroído, ainda que por dentro esteja corroído, o meu espírito está comigo, que é o teu espírito, Senhor. As tuas palavras estão no meu coração. Tá na hora de eu e você pararmos de viver aqueles filhos que precisam sentir para fazer. E fazer porque Ele mandou. Uma fé ousada. Não, eu vou amar os meus irmãos. E parar de vir para a igreja só porque é domingo. Nós temos que ser essa igreja. Isso aqui. Está na hora da gente parar de achar que o medo e a mentira é normal na nossa vida. Você chegar em casa e falar, Senhor, eu creio que você venceu a morte. Porque um dia, o Senhor me mostrou, ei, eu sou o Deus da sua vida. E eu era bem novo.
E ele me mostrou, eu sou Jeová. E veio essa frase na minha cabeça. Jeová. Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jirê, Jeová Shalom. Ele é. Ele é. E nada mais importa. Nada mais importa. Nada mais importa. Em Colossenses 3, 14 e 15 diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Primeira coisa que eu faço no meu dia: Senhor, obrigado. Mesmo que eu não sinta, obrigados. Porque Deus não quer diminuir a morte de Jesus e a ressurreição dele no inferno, no terceiro dia, e falar: meu filho não está sentindo, eu acho que então Jesus não ressurgiu. A gente faz isso. Olha, quando a gente começa a expor, olha que loucura. Eu não sinto. Então eu acho que Jesus hoje não. Hoje Jesus está descansando. Jesus não está manifestando o amor dele, não. É isso que às vezes a gente faz. Porque precisamos sentir. Deus quer filhos que creem. A palavra de Deus diz: Abraão, eu sei lá quantos anos antes, mas Abraão viu o dia de Jesus e alegrou-se. Abraão, eu não sei quantos anos antes de Jesus ele viveu, não sei. Pode ser milhares, o que eu acho que foi, com certeza. Com certeza. Milhares. Eu vou me alegrar quando poder ter céu na terra, eu vou me alegrar. Quando tiver uma conferência, aí o fogo vai. Quando tiver um louvorzão pega. Não, quando meu pai pregar, aí a semana vai ser boa. Mas é, hein? Irmãos, a gente não precisa esperar acontecer alguma coisa, porque já aconteceu há 2000 anos atrás. Já aconteceu. E quando a gente descansa nisso, e eu falava: Senhor, eu sei que eu não sou diferente de ninguém. O que acontece? Ele falou: filho, é quando os meus filhos se dão conta. Quando os meus filhos se dão conta de que eu sou um bom pai. É quando eu e você nos damos conta de que ele é um bom pai. E Deus estava ministrando ali na bateria: eu não estou prestes a punir ninguém. Eu não quero punir ninguém. Está na hora da gente perder a mentalidade que Deus está punindo. Porque Ele é um bom pai. Ele não está prestes a punir ninguém. Vai chegar um dia em que Ele vai tirar o Espírito Santo da terra. E vai ser um dia muito difícil para quem ficar. Mas agora, Ele não quer punir ninguém. Quem pune somos nós mesmos. Está na hora da gente ter paz e vivermos o Evangelho. Vem e vê. Se na última semana alguém não crente, não cristão, passasse com você, o que eles veriam? Esperança? Transformação? Salvação? Jesus Cristo? A alegria? O amor? Ou eles veriam preocupação, angústia, medo, profunda tristeza? Não tem problema a gente passar por esses momentos, mas é passar. No momento que a gente se estagna, fica estagnado nos nossos problemas, eles viram os nossos deuses. O nosso Deus é o Deus de paz, justiça e alegria, amor, bondade, fidelidade, domínio próprio,
mansidão. Jesus diz: vem a mim, aprendeis de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. Nós estamos sendo mansos e humildes de coração? Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Desacelera um pouco. Para. Desacelera, fala: Senhor, me para. Você é o rei, não eu. Não a minha situação, não o meu passado, não o meu presente, não o meu futuro. Senhor, para. E Deus mostrou um dia, Ele falou: filho, eu te parei. Porque o trilho estava acabando e você estava andando muito rápido. E eu falei isso na última vez que eu tive a oportunidade daqui. A gente às vezes usa o Espírito, mas a gente não vive no Espírito. Às vezes a gente é usado para liberar uma profecia, mas a gente não vive o profético. Às vezes a gente é usado para liberar uma cura, uma palavra de ciência, mas a gente não vive curado. Jesus quer, e Ele é mais interessado em mim e em você, que sejamos filhos amados de Deus. Filhos amados. Eu estava lendo hoje João, realmente, João diz que ele é o amado. Mas os outros discípulos sabiam, sabe por quê? Pedro diz: João, pergunta para Jesus quem vai trair ele. E sabe o que aconteceu quando Jesus disse que alguém ia trair ele? Os discípulos olharam um para o outro. Sabe onde é que João estava? Aconchegado com Jesus. Quando acontece alguma coisa, a gente se olha, mas a gente não se aconchega com Jesus. A gente não para. A gente não fala: peraí, eu vou falar com Jesus só um instante, daqui a pouco eu volto. Por que a gente não faz isso? Existe alguma razão plausível? Plausível? Na minha vida eu não achei ainda. E eu estou quase acabando. São os últimos versículos. Eu queria falar Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, a gente precisa voltar a ser unido. Eu estava tocando uma música antiga, eu acho que a galera antiga se lembra dessa música, que bom é ao teu lado estar, junto ao Deus vamos sempre louvar. Lucas, você sabe essa música? Sabe ou não? Está na hora da gente tirar: não, eu estou muito espiritual, eu não posso abraçar alguém. Afinal de contas, num filho ungido ninguém toca. Está na hora da gente lavar os pés dos nossos irmãos. Está na hora. Posso lavar seu pé? Posso te servir? O que você está precisando? Você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui disposto a te servir, tá? Qualquer coisa que precisar, eu estou aqui disposto. Você está precisando de algo? Quer conversar? Vamos tomar um café? Pô, tive uma palavra de Deus para você. Pô, sonhei com você. Está na hora, irmão. Pô, não fica sozinho não, eu estou com você, irmão. Eu sei que está difícil, mas eu estou contigo. Está difícil aqui também? Está difícil? Pô, vamos junto, cara. A gente está vivendo uma situação muito difícil, irmãos. E eu falo de novo, é a melhor oportunidade da nossa vida. É a melhor. Em séculos. Da gente parar e falar: Senhor, Deus do universo que criou os céus e a terra, quais são os seus planos para a minha vida? Não é tarde. Não é tarde. Sabe quando vai ser tarde? O dia que Deus falar: game over, acabou. Até agora, onde há respiração, há esperança. Onde há sopro, há esperança. Não para. Resgata os sonhos. Eu via Deus falando: eu quero reunir famílias que estavam desunidas. Eu quero fazer planos que estavam destruídos.
Eu quero trazer vida onde havia morte. Em Atos 4:20, para fechar, é o último versículo. Pois nós não podemos deixar de falar todas as coisas que isso tem que queimar em nós. Deus tem nos mostrado e nos feito ver muitas coisas, e não podemos deixar de fazer e falar essas coisas. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Lucas, consegue? Já sei. Tu vai tocar essa? Hã? Irmãos, se ele conseguir tocar aqui, eu peguei ele de surpresa, eu queria pedir perdão para ele. Eu falei que não ia tocar, mas eu sinto de tocar. Eu vou fazer algo, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai descer ali e vai manifestar, ele vai conseguir tocar. Eu queria fazer algo com vocês, como igreja. A gente fazia isso antigamente na Union Church. Só vamos ver se ele vai conseguir. Pode abaixar suas cabeças, vamos orar um pouquinho. Ai, Senhor, mais da Tua presença, Pai. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Senhor Jesus, Pai de amor tão lindo, tão poderoso, Senhor. O Senhor sabe, Pai. Espírito Santo, Consolador, aquele que edifica e consola. O Senhor sabe onde cada, Pai, coração está apertado, Senhor. Está seco, Pai. Está precisando, Pai, do Teu amor, do Teu mover, Pai. O Senhor não veio ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que fôssemos salvos, Jesus. Cada coração agora, Pai, que estava cansado, Senhor, que estava sedento, Pai, que não havia mais esperança, parecia que não havia mais, Senhor, caminho para trilhar, Senhor. Seja cheio agora da Tua presença, Pai, cheio do Teu amor, Senhor, porque se a gente não se render a Ti, Jesus, não há outro Deus, Pai, não há um Deus maior, ou não há um Deus melhor igual a Ti, Jesus. Reúna famílias, Pai, cada mente e coração que estava morto, Senhor, infrutífero, Senhor, sobre opressão, Pai, seja liberto agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, vida onde havia morte, Pai. No coração de cada um que havia cansaço, Pai, hoje há refrigério, Senhor. Águas, Pai, que fluem, Pai, de vida eterna, Senhor. Águas de amor, Senhor, de alegria, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Ainda que a gente não sinta, Pai. Ainda que a gente não sinta, Pai, a gente vive pelo que a gente crê, Senhor. Não pelo que a gente vê, Pai. Não pelo que a gente sente, Pai. Mas nós escolhemos viver por fé, Senhor. Todo coração agora, Pai, a dureza de coração, Pai, qualquer, Pai, coração que está estagnado agora, seja, Pai, acalentado pelo Teu amor, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, quando não cantamos de coração, Senhor. Quando não agimos em obediência, Senhor. Quando vivemos em orgulho, no egoísmo, Senhor. Na performance, na religiosidade, nas obras. Nós pedimos perdão, Senhor, quando a gente não manifestou o Teu aroma tão suave, tão doce que é a Tua presença. Mais da Tua presença, mais da Tua presença, mais da Tua presença, Senhor, mais. Muito
queria que a gente ficasse de pé e a gente pudesse fazer uma corrente e fechar cada fileira. Vocês podem isso, podem dar mãos aos outros. E eu quero que a gente cante de coração, como se fossem crianças de Jesus, porque está na hora da gente se reunir como igreja, como uma família. Então cante de coração, alegre, porque esse é o dia que o Senhor fez. Nós vamos nos alegrar, porque juntos somos mais fortes, amém? Junto a Deus vamos sempre louvar, sempre quero te amar. Fala na hora em que você precisar. Não possa haver barreiras em nossos corações, e que o Espírito Santo encha todo o nosso ser, pra ter no amor do Senhor, pra ter no amor. A Deus vamos sempre louvar, sempre quero te amar. Mas que eu possa sempre te ajudar na hora em que você precisar. É importante vivermos em união. Não possa haver barreiras em nossos corações, e que o Espírito Santo encha todo o nosso ser,